Boa noite, mulheres! Boa noite! Olá, mulheres! Estamos muito felizes em estar aqui com o Pod Mais Elas, o nosso podcast do programa Mais Elas, do Grupo Popular de Comunicação. E eu quero agradecer a Solange, a toda a equipe do CTG Rincão das Coxilhas, por nos receber, por abrir as portas para este bate-papo que, para nós é um momento muito leve. Eu sou Luciana Bruni, jornalista, professora, apaixonada por movimentos femininos, participo de vários grupos de mulheres e, para mim, uma das coisas que mais me realiza é estar aqui, estar entre mulheres. Eu sou Anete Roese, eu sou psicóloga e podem imaginar vocês quantas mulheres eu escuto todas as semanas. E como é bom ouvir as mulheres, eu adoro ouvir as mulheres, eu gosto de respeitar as mulheres e as suas histórias e ajudá-las a construir belas transições e mudanças na vida. Construir futuros diferentes, olhar para o passado e transformar o olhar e o sentimento em relação ao passado e melhorar o presente. É muito bom estar com vocês essa noite. Eu sempre penso que a gente não se encontrou à toa, não é por acaso que nós estamos aqui hoje à noite. É por algo muito especial. Então eu desejo que cada uma de nós possa levar daqui alguma palavra muito especial que cale fundo no seu coração. Então tá, eu agora vou ter que me apresentar aqui, né? E eu quero dizer para vocês que, para além de tudo que a gente é, eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou às vezes meio confusa, mas sou uma pessoa que se constitui como um eterno aprendiz. Adoro aprender, adoro sentir com as pessoas a possibilidade do novo e da perspectiva. A gente busca um pouquinho de conhecimento para poder passar por essa caminhada. Então, de formação, sou assistente social, comunicadora no Mais Elas, junto dessas mulheres e parceiras aqui, mais a Cláudia, que está sempre conosco. Apaixonada por gente, amo estar com pessoas. Somos seres sociais. E isso faz toda a diferença quando a gente pode se conectar com o olhar, com o toque, com o carinho. Eu acredito na generosidade, na genuinidade do feminino. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente sente aquele friozinho na barriga, a perna treme um pouquinho, mas depois que a gente embarca, a gente vai juntas. E vocês são a potência para isso. Então, vamos se divertir? Bora lá! E começamos ouvindo a música que fala do tempo. Na linda voz de Maria Bethânia, a reflexão, a Solange foi muito feliz falando do tempo e não foi combinado, foi coincidência. Por quê? Queremos refletir um pouco sobre o tempo das mulheres. Porque o nosso tempo é diferente do tempo dos homens. Vocês concordam? Não faltam horas no nosso dia? Falta tempo para sentar no sofá? Aqueles tempos, eu escrevi um texto justamente sobre o sofá. Porque eu me peguei refletindo sobre quantas mulheres cuidam da casa, deixam os ambientes lindos, compram um sofá bonito, decoram o ambiente, compram uma vela perfumada para deixar o ambiente aromatizado. A gente cuida desses detalhes. Mas quantas vezes cada uma de nós, quantas vezes cada uma de vocês tira o seu tempo para sentar neste sofá
e simplesmente estar ali. Curtir o seu tempo, jogar as pernas para o alto, se permitir descansar, se permitir fazer algo que gosta, ouvir uma música, ler um livro, assistir um filme, uma série, ou simplesmente nada, fazer nada, alguns minutos de silêncio. Já fizeram isso, meninas? Difícil para uma mulher fazer nada. Eu acho que, de vez em quando eu penso, quando eu escuto as mulheres, que nós desaprendemos a fazer nada. Não sabemos mais ficar sem fazer nada, como mulheres. Porque a gente, como diz uma mulher, eu estou lá sentada no sofá, Luciana, aí eu olho para o canto, vejo um cisco. Lá no cantinho ali, no chão. Eu não vejo, não vejo. Pois é, você já aprendeu a não ver. Estou treinando, não vejo. É um dilema, é um problema que as mulheres têm. Elas sentam no sofá e aí elas começam a pensar em tudo que tem para fazer. Não é mesmo? Falta isso, falta aquilo. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E aí muitas vezes começam a se cobrar e não conseguem descansar a cabeça, não conseguem descansar o corpo, né? E, na verdade, no fundo, nós mulheres, talvez como nenhum outro ser humano, tanto quanto nós, parece que nós temos uma necessidade de estarmos, vejam só, uma necessidade que talvez a gente esqueceu porque nos desconectamos muito de nós mesmas e da natureza do nosso corpo. Quando eu digo da natureza do nosso corpo, é daquela necessidade natural que a gente tem, que talvez a gente esqueceu, mas que talvez por essa razão as mulheres falam hoje em dia tanto: estou cansada, estou exausta, estou irritada, estou nervosa, não é? Porque com tantos afazeres, com tantas coisas para se pensar, para cuidar, tantas pessoas para cuidar, tantas coisas para olhar, além da profissão de si mesma, não é? De repente, a gente precisa talvez se reunir como aqui hoje à noite, tirar esse tempo. Que bom que vocês vieram, que tiraram esse tempo. Para quê? Talvez para se dar conta de que a gente precisa começar a repensar o nosso tempo. Ou a gente de vez em quando para e obedece ao tempo, silencia, para se dar conta, porque se a gente não para, não vem aqui, ou não para em casa, a gente não se dá conta, a gente adoece, a gente deixa de gostar de si, a gente para de perceber o que está acontecendo. A gente fala sério, mas a gente brinca muito no podcast. A gente brinca na perspectiva de tentar deixar a vida um pouco mais leve, porque podermos rir, nos divertir, rir das nossas próprias pisadas às vezes. Fragilidades. Exatamente. E aí, se formos pensar, enquanto a Nete falava do tempo, eu ia dizer, se nós não pararmos para nos dar este tempo, o tempo pode nos parar. Então, o quanto a gente precisa exercitar isso. Cíntia, como é que faz para exercitar isso? Bom, chega um pouquinho mais perto para cá. Mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Eu estava escutando a Nete falar do tempo e da gente sentar no sofá. Talvez agora, né, nesse momento de vida, eu sempre costumo dizer, eu gosto de falar que eu tenho mais de 50, porque eu já vivi meio século. Eu acho isso uma conquista enorme, né? E por que eu gosto de falar dessa questão do tempo e idade? Minha mãe, quando estava para fazer 50 anos, ela não queria contar para ninguém. E ela disse para mim, tu não conta para as pessoas. E por uma casualidade do destino, um dia uma tia minha veio lá em casa e a gente comentou de idade. E para ela aquilo assim foi um divisor de águas. Ela murchou. E eu pensei, quando eu chegar no meus 50, eu quero celebrar. Então essa relação com o tempo, ela para mim é muito importante. Porque eu entendo, eu gosto de olhar para o tempo numa perspectiva positiva, eu estava dizendo para a Nete.
Vocês já devem ter visto o ciclo de uma borboleta. Sim? Ela tá lá, né, no casulo. Até a gente tá meio assim, sem jeito, ela tá meio feinha. E todo o ciclo, né, da borboleta para que ela possa sair linda, voar e se reconhecer. E para mim o tempo é isso na nossa vida. A gente vive vários ciclos da borboleta, né? E para poder sentar no sofá, para poder estar com uma amiga, talvez alguma outra trouxe amiga aqui do lado, para poder estar entre mulheres, a gente tem que se permitir viver ciclos de tempo. E me parece que a vida fica mais leve, mais gostosa. Mas não significa que a gente dá tempo de tudo. Eu me atraso, eu perco horário, às vezes eu marco reunião, não consigo ir, às vezes deixo as gurias quase loucas chegando 1 minutinho antes de entrar no ar, mas a gente faz, a gente se propõe, a gente quer realizar. E eu acredito que a gente precise um pouco disso, quando a gente pensa na vida e no tempo. É fazer coisas que nos realizem, é estar com pessoas que nos façam bem, mas, sobretudo, é olhar para quem tu enxerga na frente do espelho e gostar, ser generosa e gentil conosco, com o nosso tempo, com a nossa história. Me parece que o tempo é isso. Quem acompanha o podcast sabe, provavelmente já me ouviu falar das escolhas. E na época que a Miriam ainda estava conosco no Mais Elas, ela brigava comigo por causa disso. E eu sempre gosto de lembrar, porque eu entendo que ela tem razão em um ponto que ela coloca. Que nem todas as pessoas têm condições de fazer as escolhas que talvez eu tenho, que a Anete tem, que a Cíntia tem, ou talvez todas que estão aqui têm. Algumas pessoas têm opções mais restritas e não podem fazer as escolhas que gostariam. Porém, eu convido vocês para cada uma olhar para o seu tempo, para a sua vida e refletir sobre as escolhas que cada uma tem feito. Por quê? Porque muitas vezes, nesse ritmo acelerado de vida, em que a gente está no piloto automático em muitos momentos, a gente acaba simplesmente indo junto, dizendo sim ou nem dizendo. Muitas vezes a gente não para refletir. O que eu quero? Eu realmente quero? Eu estou a fim de comer aquela pizza que os amigos nos convidaram? Hoje eu quero comer pizza? Ou eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu quero sair com uma amiga para bater um papo? O que realmente eu tenho vontade? O que realmente o meu corpo precisa? O que minha mente precisa? Claro que a gente não pode fazer só o que a gente quer fazer, mas eu trago essa reflexão por conta de que as mulheres, elas se doam muito. As mulheres são muito generosas. A gente traz praticamente no DNA esse cuidar dos outros, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos colegas. E muitas vezes a gente esquece de cuidar da pessoa mais importante. Então é essa reflexão que eu quero propor, que cada um reflita sobre as suas escolhas, porque eu escuto diariamente as mulheres me dizendo que têm dificuldades em dizer não. O quanto é difícil dizer não. Às vezes a gente gostaria de dizer não e não diz. Só que tem um detalhe. O não que eu deixo de dizer para o outro, eu estou dizendo para mim. Eu estou dizendo não para o meu desejo, para a minha necessidade, para a escolha que eu faria se tivesse apenas eu ali naquele momento. Eu acho que é bem por aí, né? Porque quando a gente dedica todo o nosso tempo, os nossos minutos, as nossas horas do dia, da semana e do final de semana aos outros ou ao cuidado das outras coisas, a gente realmente está dizendo não para si.
né? E quando a Maria Bethânia canta essa música do Caetano Veloso, Tempo, 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 diz, és um Senhor tão bonito. A música é uma reverência ao tempo. E eu fiquei pensando que a gente deveria recuperar um certo ritual de tirar tempo, fazer uma certa liturgia de tempo. Claro que quando às vezes a gente vai fazer a mão, o pé, o cabelo, ou quando, enfim, essas outras coisas que as mulheres gostam, né, de encontrar para um chimarrão, a gente está meio que reclamando um tempo para a gente, né, tirando um tempo para a gente. Eu queria só retomar uns pequenos trechos da música para a gente interiorizar, assim, porque é muito bonito. Eles começam cantando: és um Senhor tão bonito, tempo, tempo, tempo. Vou te fazer um pedido. Eu entro num acordo contigo, tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Ouve bem o que te digo. Ouve bem o que te digo. Peço-te o prazer legítimo. Sabem que falando em prazer legítimo? Prazer? Prazer? Pois é. Prazer. Essa palavrinha, né? Mágica, né? Ainda hoje eu escutei uma mulher dizendo: nossa, e quando chega às 10 da noite... eu não tenho mais energia para gerenciar a casa. E ainda dizer, põe o pijama, vai tomar banho, arrumou a mochila, e eu não tenho mais energia. E vai que ainda aí o meu marido não está tão cansado na hora que eu vá dormir. Como é que faz o marido cansar? Pois é, eles têm uma habilidade para descansar, não é mesmo? Eles conseguem descansar. Senta no sofá, vê um jogo, deita. É incrível, eles não perderam essa capacidade de descansar, né, Cíntia? O que eu vejo, acho que eu sempre digo que eu não sou de generalizações, né? Mas a gente está num processo de aprendizagem, né? Tanto nós mulheres, acho que a última gravação do podcast a gente falou sobre isso, que nós estamos aprendendo a compartilhar, né? Nós queremos ajuda, precisamos mais tempo para nós, mas a gente tem que compartilhar o que é a nossa casa, quem faz as coisas em casa e também aceitar como cada um faz. E não nós, né, tomarmos conta de tudo para que a gente possa realmente ter um tempo. Mas, sim, eu acho que às vezes... Mas não tomarmos conta de tudo. Acho que, Cíntia, aí reside Olha, é um grande conselho para as mulheres. A gente se tornou especialista em arrumar, em fazer, em acontecer, em enxergar as coisas, e aí a gente acaba tomando conta de tudo e não delega mais nada para os outros, porque a gente julga que aquilo que a gente faz está mais bem feito, é melhor, é mais rápido. Mas ou a gente aprende a delegar, ou cada vez mais nós vamos escutar as mulheres dizendo, estou exausta, e escutar as mulheres... ver as mulheres adoecendo, né? Como disse uma mulher para mim uma vez, sabe, tem um pessoal que é das áreas humanas e tem um pessoal que é das áreas exatas, né? Aí ela disse, eu sou das exaustas. Alguém aí se identifica? Não. Será que não, né? Eu acho que tem momentos, né, que a gente realmente está exausta, precisa de cuidado. E daí eu gostaria muito de trazer uma reflexão para nós sobre autocompaixão, né? Tem pesquisas que mostram que nós conseguimos ser tão cruel conosco a ponto, sabe aquela vozinha que fica na nossa mente? E as coisas que a gente permite, essa vozinha que está aqui dentro dizer, parem e pense agora. Vocês diriam para quem está do lado de vocês? Não? E esse é o exercício que a gente precisa fazer quando a gente fala de autocompaixão. Por que eu consigo ser tão cruel comigo? Por que às vezes eu permito
né, ser tão cruel comigo se eu não faria isso com nenhum outro ser humano. Então, a autocompaixão nos ajuda, nos coloca num lugar de valorizar a nossa trajetória, valorizar a nossa caminhada e olhar para nós com generosidade. Que eu acho muito lindo, eu gosto muito dessa palavra, mas eu acho mais bonito quando a gente consegue colocar ela em prática, que é aceitar que nem tudo a gente vai dar conta, que nem tudo dá para ser feito, mas que o que eu faço, eu fiz na minha melhor condição, com a minha melhor performance do que era possível. Porque no momento que a gente vive hoje, onde tudo é comparável, onde a gente tem que ser tão melhor, e parece que a grama do vizinho sempre é melhor que a nossa, né? Que maravilha abrir o Instagram, lá, o Facebook, o YouTube, seja qualquer rede social, e ver as pessoas, né, numa vida plena, feliz, e não é que não se possa ser assim. Mas nem sempre vai ser assim. Só que tem tempos que está mais fácil, tem tempos que está mais ou menos, e tem tempo que pode estar difícil. Hoje eu atendi uma pessoa na empresa que ela chegou para me falar que ela não poderia, ela teria que voltar de férias e não poderia voltar. Porque um familiar dela, o pai muito próximo, estava hospitalizado e ela tinha recebido uma notícia que não era muito legal. E eu disse para ela, tu só tem este tempo para estar com ele agora. Então, a gente também saber fazer as escolhas, que a Luciana comentou, que às vezes não são as mais fáceis e nem as melhores, mas a gente viver no tempo que é possível e como é possível, sendo generoso com cada escolha e com cada momento que tu está vivendo. Isso é respeitar a nossa história. É difícil, não é uma coisa simples de se praticar, mas é necessário, é importante. Me parece que mais ou menos a gente se perdeu no tempo, né, Luciana? Eu acho que as mulheres se perderam no tempo delas. Porque, vejam só, a gente menstrua, não é mesmo? A gente tem filho, não é mesmo? A gente tem climatério, não é mesmo? A gente tem menopausa, não é mesmo? E quando a gente fala em envelhecimento, parece que só as mulheres envelhecem, né? Então, olha, todos esses ciclos das mulheres têm a ver com o tempo. Tempo de engravidar, tempo de parir, tempo de criar os filhos, ou tempo de menstruar, tempo de parir, não é? Tempo de entrar na menopausa. Então, todo o nosso corpo, ele é sempre regido. Imagina que todos os meses a gente menstrua. Nós somos regidas pelo tempo o tempo todo. O detalhe é que nós não podemos fazer tudo o tempo todo. Precisamos de tempo, na verdade, para a gente sentir que o corpo precisa viver cada coisa, não é? Uma vez eu li um livro que dizia que as mulheres, numa cultura, as mulheres quando menstruavam, elas não trabalhavam. Elas se juntavam numa tenda para menstruar juntas. E nesse tempo que elas menstruavam juntas, elas contavam histórias umas para as outras, falavam da sua vida e ensinavam as coisas das mulheres para as filhas. Imaginem vocês se a gente tivesse tempo para sentir o que acontece com nós. Então, me parece que muita raiva, que muito nervosismo das mulheres, muita tristeza das mulheres tem a ver com a falta de tempo para elas sentirem e perceberem o que acontece com elas e poderem se restabelecer, se conectar consigo e com outras mulheres para que elas tenham prazer, porque senão o prazer vai embora, porque a gente cansa, né? A gente cansa e esquece do prazer, da felicidade, da alegria, porque cansamos. Nós somos tão regidas pelo tempo que o nosso tempo está quase acabando. É mesmo? Sério? Viu? Sim, sempre quase. o tempo. Gente, eu quero lançar um desafio e eu quero saber se vocês topam depois de ouvir a proposta que eu tenho para vocês. Eu gostaria que cada uma tentasse agora se lembrar de alguma coisa
que gostava muito de fazer, ou que gosta muito de fazer, ou que fazia na sua infância, na adolescência, em algum momento da sua história, e que há um bom tempo não faz. Busquem algo que vocês sentiam muita alegria em fazer, sem se preocupar com o que o outro vai achar, o que vão pensar. Vou citar um exemplo. Eu adorava correr na chuva, poder tomar banho de chuva. Há quanto tempo vocês não tomam banho de chuva de forma intencional? A gente toma banho de chuva quando é pego desprevenido. É só um exemplo. E aí, o desafio é que vocês busquem algo que há muito tempo vocês não fazem e se comprometam com a pessoa mais importante, que são vocês mesmas, a fazer isso nos próximos 7 dias. Uma vez apenas. Encontrar um tempo na sua agenda, em algum dos próximos 7 dias, para fazer aquele bolo delicioso de cenoura, para encontrar uma amiga que há muito tempo você não encontra, para tomar um banho demorado. Topam o desafio? Sim ou não? Vocês também topam? Ah, com certeza. Eu vou colocar uma ênfase, vou sublinhar. Faça um contato com uma mulher que você deixou para lá. Uma amiga que você tinha na infância, na adolescência, no ensino médio, na faculdade. Alguma mulher que você deixou no caminho. Porque é muito provável que ela também lembre muito de você. Faz contato. Ó, já demos 2. Cíntia, bom, a minha vai dica, reforçar ou vai fazer mais uma tarefa aí? a minha dica é mais uma tarefa. Eu sempre digo que a gente é vibração, né? A nossa energia, ela é o que nos mantém, né? Eu sou uma pessoa de energia alta. Eu gosto de vibração alta, eu gosto de gente. Então, o meu convite para vocês é para botar a energia de vocês em alta. E daí, sabe, uma das coisas que a nossa energia fica mais potente é quando a gente exerce a gratidão. Então, sejam gratas pela história de vocês. Mas não é só dizer assim, ai, muito obrigado, a minha história é legal. É resgata o que tu já fez na tua trajetória até aqui que tu tem orgulho. Só que o meu convite é para registrar. Porque quando a gente registra, a gente ativa toda a nossa função neural, assim, e eu relembro, eu reafirmo, e aquilo fica potente. E eu te convido, assim como as meninas fizeram, que de vez em quando revisita essa história linda que cada uma de vocês, com certeza, já construiu. E vai continuar construindo. E quem gosta de se divertir com um papo, de rir um pouco, quero convidar vocês para nos acompanharem no YouTube do Grupo Popular. Tem vários episódios lá do podcast, onde a gente fala de vários temas, temas polêmicos, temas divertidos, temas preocupantes, temas do nosso cotidiano, que vocês possam se divertir conosco, sentir a vida mais leve e também participar, trazer sugestões, porque esse espaço é nosso. E para encerrar, eu quero convidar vocês a fazer algo que, para mim, faz muito bem, e eu acredito que faz bem para todos nós. Eu quero convidar vocês para dizer algo muito especial para uma mulher que está pertinho de você. Que vocês possam olhar para as mulheres que estão ao lado de vocês. Assim que encerrarmos, dar um forte abraço na mulher potente, maravilhosa que está do lado de vocês. Conhecendo ou não essa mulher, todas nós somos muito fortes.
Diga para esta mulher: cuide de você. Você merece um momento especial. Bora abraçar as mulheres especiais. Muito obrigada. Obrigada.